Na Campina FM o som vai rolar. Doutor Ira chegou pra te ajudar. No programa Saúde é Notícia, trazendo saúde com muita alegria. Sintoniza 93, o mundo mundial. O doutor tá na área, é sensacional. Com dicas e conselhos pra te proteger. A saúde é notícia, vai te fortalecer. Muito boa tarde, Silas. Boa tarde, João. Boa tarde, Lenildo Ferreira, que não está aqui. Mas boa tarde especial para os rádio ouvintes da Campina FM, para todos que me acompanham através do Instagram, @drUirapb. Silas, aqui na Paraíba, as estatísticas do câncer mostram que nas mulheres, o câncer de tireoide ele vem em segundo lugar, apenas atrás do câncer de mama. Né? E por este motivo, e por muitas das nossas ouvintes sempre estarem atentas e perguntarem sobre as instruções, quais são os cuidados que a gente deve ter no pré, no trans e também no pós-operatório, né, com elas, especialmente que a gente traz aí esse assunto para hoje, né, que são as instruções para uma cirurgia da tireoide. Né? Especificamente a gente vai falar sobre esse assunto, porque dependendo do lugar da cirurgia, Silas e ouvintes, a gente tem instruções diferentes da que eu vou passar aqui. Mas, em linhas gerais, essas instruções aqui que eu vou passar, inclusive, se aplicam a diversas situações cirúrgicas na área de cabeça e pescoço. Né? A primeira coisa é na fase pré-operatória. Né? Como eu digo, a cirurgia ela não começa quando o paciente está lá na sala operatória. Ela começou antes, começou na fase pré-operatória, quando o médico examinou o paciente, quando ele solicitou os exames, quando ele viu os exames pré-operatórios, são os critérios clínicos, critérios laboratoriais, critérios de imagem, né? E especialmente em tireoide a gente tem as indicações. As indicações clássicas é a suspeita ou câncer confirmado de tireoide, um bócio compressivo, que o paciente está desenvolvendo sintomas compressivos da via aérea, especialmente falta de ar, dificuldades para engolir, né? E também o hipertireoidismo refratário, né? Que é quando a tireoide, por uma ação autoimune, ela está funcionando muito e com controle clínico, com controle medicamentoso, não está sendo suficiente. Né? Além disso, também a avaliação do risco cirúrgico, avaliar as comorbidades do paciente, esse paciente é hipertenso ou é diabético, ele está controlado. E eu estou falando aqui de hipertensão e diabetes porque são das comorbidades mais comuns, né? Doenças crônicas não transmissíveis que a gente tem na população em geral. Os exames laboratoriais dele eles estão atualizados. Por exemplo, lá no Hospital Universitário Alcides Carneiro, na área de cabeça e pescoço, se o paciente não teve nenhuma intercorrência clínica, a gente considera válido os exames com até 6 meses, né, Silas, de sua realização, né, inclusive dos exames cardiológicos. Então, é importante também a gente avaliar a questão do estado nutricional do paciente, porque a gente sabe que pacientes com desnutrição ou mesmo a obesidade, eles podem ter riscos de complicações cirúrgicas e até mesmo internação mais prolongada do que aqueles que estão no estado normal de nutrição. Então, às vezes é importante a gente suplementar esses pacientes no pré-operatório, a gente faz especialmente com alguns tipos de pacientes com câncer de cabeça e pescoço, para que eles consigam suportar a cirurgia, né, que eles vão ser submetidos. E algumas vezes também a gente faz a avaliação da voz e deglutição de alguns pacientes, especialmente, Silas e ouvintes, aqueles pacientes que já chegam num pré-operatório de cirurgia da tireoide, que já chegam com rouquidão. Né? Inclusive, tem uma paciente minha que sempre que pode nos acompanha aqui nessas lives, né? Que a gente submeteu a uma cirurgia de laringectomia total, porque o câncer de tireoide dela invadia a laringe e a gente descobriu justamente porque ela estava com uma disfonia, ela estava com a voz rouca antes da cirurgia. Então, nesses exames pré-operatórios dela, foi que a gente descobriu que essa paciente estava com uma invasão extensa da laringe, mesmo sem ela ter os sintomas. Então, muitas vezes isso aí vai servir como as evidências chamam de um baseline funcional. E também a participação pode ser eventual ou, dependendo do serviço, sempre vai ter da enfermagem, que vai orientar o paciente quanto ao jejum, a higiene pré-operatória e também os possíveis efeitos colaterais e como reagir a eles, especialmente a dor, a rouquidão e hematomas, né? Ela também ajuda a gente no planejamento da alta precoce e o envolvimento da família nos cuidados com os pacientes. É muito importante isso. A gente já teve casos que essa dificuldade de um cuidador, de um familiar,
postergou cirurgia de alguns pacientes, né? A gente demorou a operar o paciente por causa disso. O paciente não tinha uma família, a questão dos cuidadores era bastante deficiente e isso atrasou bastante a cirurgia desse paciente especificamente. Isso é uma coisa recente, mas a gente de vez em quando, Silas, a gente tem defronta com casos de pacientes aí nesses perfis, né? Então, também a gente orienta na fase pré-operatória o cuidado do paciente, ele procurar manter uma vida normal até a cirurgia, mas também sem exageros, né? Porque às vezes o paciente está se preparando para a cirurgia, chegando na véspera e tem um torcicolo, por exemplo, entendeu? Isso aí vai dificultar a cirurgia. Ou então ele se expôs aí a um ambiente onde tinham pessoas com suspeita de gripe, pegou a gripe também. Então ninguém vai operar um paciente desse gripado, né? Uma cirurgia eletiva, a cirurgia da tireoide. Então ninguém vai estar operando um paciente aí gripado, um paciente com crise de asma, um paciente com a pressão descontrolada, com a diabetes descontrolada. Ele tem que chegar, como a gente diz, redondinho para a cirurgia, especialmente a cirurgia da tireoide, que é a grande maioria da cirurgia da tireoide, a maioria absoluta são cirurgias eletivas, ou seja, são cirurgias programadas. Silas e ouvintes, com relação à fase transoperatória, além da utilização da técnica asséptica, né, da limpeza, da área a ser operada, dos cuidados lá com a localização, às vezes alguns pacientes têm a questão da lateralidade, que a tireoide você imagina ela como uma borboleta, né? Tem asa direita, asa esquerda, e às vezes a doença está só numa dessas asinhas, né? Como a gente fala. Então a lateralidade é muito importante para a gente. Então tá lá. Ele já superou essa fase do pré-operatório, tá tudo certinho, e chega na hora da cirurgia, ele tá bem, tá sem gripe, tá sem essas situações aí descontroladas, e a gente submete a cirurgia, né, com a técnica asséptica adequada, o posicionamento do paciente na mesa de cirurgia também de uma forma adequada. Isso é muito importante que o cirurgião faça isso durante essa fase lá da cirurgia. A conversa com o paciente antes da cirurgia e seus familiares também faz parte da nossa rotina, Silas, de conversar com as famílias dos pacientes, né? A maioria deles que passou por nós sabe desse cuidado que a gente tem. E também ao pessoal que está lá anotando os registros, tanto o anestesista como o pessoal da enfermagem, a equipe de apoio que está lá, anotar a manutenção dos registros do tempo cirúrgico em tempo real, né? As perdas sanguíneas eventuais e também as respostas anestésicas que os pacientes vão tendo. Então, por exemplo, Silas, quando às vezes o paciente ele está lá com anestesia geral, né? Que os pacientes de tiroidectomia são pacientes que são submetidos à anestesia geral. Então, esses pacientes, quando eles têm alguma mobilização inadequada durante a cirurgia, ou seja, como se tivesse, a gente fala, superficializando o plano anestésico, a gente comunica ao anestesista para que ele faça o ajuste das medicações que estão deixando o paciente, como a gente fala, vamos comparar a cirurgia com o voo, né? Aquele paciente lá no voo de cruzeiro, né? Para a gente poder fazer a cirurgia com a máxima tranquilidade e também isso é bom para o paciente, para a sua própria resposta fisiológica. E tendo sido concluídas essas fases, com a boa comunicação, é essencial, gente, a boa comunicação da equipe cirúrgica durante todo o ato da cirurgia, né? Quando a gente começa a cirurgia, a gente fala que está começando a cirurgia, que está incisando a pele do paciente, a gente fala das situações lá que ocorrem, se você está tendo uma perda sanguínea exagerada, ou se você teve alguma intercorrência lá local, você também solicita o apoio da equipe médica, né, especialmente o anestesista, que é um grande parceiro do cirurgião nessas cirurgias de tireoide, né? A figura do anestesista ela é essencial, e as cirurgias gerais, as cirurgias com anestesia geral, Silas e ouvintes, ela começou com a cirurgia de cabeça e pescoço, né? Começou com a cirurgia de cabeça e pescoço no século XIX. Bom, tendo superado essa fase, o paciente foi submetido à cirurgia, vamos dizer, com uma cirurgia sem intercorrências, uma cirurgia tranquila. E aí, normalmente, esse paciente, quando acorda da anestesia geral, ele vai ser direcionado a uma recuperação anestésica. Essa recuperação anestésica vão ser avaliados parâmetros do paciente, a saturação, como é que está a pressão, se ele está com dor, se ele está apresentando vômitos, enfim. Estando isso também tudo bem, sem intercorrências, aí sim que o paciente vai poder se direcionar ao o quarto, né, ao seu apartamento, enfim, à sua enfermaria, onde ele vai ficar internado durante o seu
pós-operatório. Lembrando aos ouvintes que eu estou falando isso tudo aqui do pós-operatório, vamos dizer assim, do mais típico, do mais comum, considerando uma cirurgia de tireoidectomia. E nessa fase do pós-operatório, aí sim, nas primeiras horas da cirurgia, né, até os primeiros dias da cirurgia, primeiras 72 horas, a gente vai avaliar como é que estão os níveis do cálcio do paciente. Isso normalmente a gente avalia clinicamente, né, são sinais clínicos que o paciente nos manda para saber se os níveis de cálcio dele foram afetados pela cirurgia da tireoide, justamente porque existem glândulas lá que ficam localizadas próximas à tireoide, dos dois lados, em cima e embaixo, chamada de paratireoides, né? O pessoal não foi muito criativo no nome da glândulazinha, mas ela regula o cálcio do nosso sangue e algumas vezes elas ficam preguiçosas após a cirurgia. Isso aí pode baixar o nível de cálcio do sangue e aí esses pacientes podem precisar de reposição. Todo paciente nosso, João, que se submete a uma cirurgia de tireoide, especialmente cirurgia da tireoidectomia total, ele vai ser submetido a tomar cálcio por pelo menos durante 21 dias após a cirurgia, para justamente ele não sentir nem de maneira temporária os sintomas de uma baixa dos níveis de cálcio na corrente sanguínea. Era justamente isso que eu perguntava, quais são os sintomas mais comuns são formigamentos nas pontas dos dedos, né? Ou até mesmo cãibras, como a gente diz assim, a mão do paciente, ela fica assim, ó, quem está me vendo aí na live, mandar um abraço aí para o professor Vanderlei de Brito, para a Rebeca Cury, professora Ida Steinmiller, para Iris Monteiro também, uma pessoa muito querida que está aí na audiência. Enfim, o paciente fica com a mão encriqueada, né, como a gente fala. É uma reação, quando o cálcio do sangue baixa muito, você fica com cãibras, né? Você fica com cãibras, desde dormências nas pontas dos dedos, até mesmo cãibras, isso depois de uma cirurgia de tireoide, pode indicar que o cálcio baixou muito. E também a gente tem que prestar atenção na voz do paciente. Será que esse paciente está com algum grau de disfonia? Isso pode indicar que o nervo está com uma paresia, que é o nome técnico que a gente dá para o nervo, ele, vamos dizer assim, de uma maneira popular, falando, ele está preguiçoso. O nervo ficou um pouco preguiçoso depois da cirurgia, pela própria manipulação cirúrgica, pela tração, enfim, diversos critérios que ocorreram. Até mesmo a voz está bem prejudicada, o paciente está falando assim, desfone, porque o nervo ele pode ter sido acidentalmente cortado, ou então ele estava envolvido no tumor, alguma coisa aconteceu. E isso vai ter que ser investigado no pós-operatório. O normal em ser operado por especialista é isso aí ser o mínimo dos casos. Tá certo? Dessas complicações que eu falei, específicas da cirurgia da tireoide, o que acontece com uma maneira um pouco mais comum é o hipoparatireoidismo, que é quando o sangue, os níveis do cálcio no sangue baixam um pouco e o paciente tem esses sintomas de hipoparatireoidismo, né? Como a gente fala. Sangramento, infecção, são sintomas bem incomuns, podem existir, mas são sintomas bem comuns. E o sangramento, gente, quando o paciente tem um sangramento após uma cirurgia da tireoide, normalmente ele é uma coisa percebida imediatamente. Assim que o paciente acorda, que os seus níveis pressóricos vão voltando ao normal, às vezes ele apresenta sangramento naquele momento ali e o cirurgião vai e resolve, né? Aquela situação do hematoma, localiza o que é que está sangrando. Enfim, mesmo às vezes você tendo feito uma boa revisão da hemostasia, você ter tido cuidado com os vasos, então pode ocorrer. É como eu digo aqui, digo aos ouvintes aqui. Só não existe complicação de cirurgia, cirurgião mentiroso e cirurgião que não opera. Todo cirurgião que está aí no seu dia a dia, na labuta, na diária, um ou outro paciente vai ter alguma complicação. O que não é normal é 100% dos pacientes dele estarem tendo complicações. Ele tem que se manter na média das complicações, né? Na estatística das complicações esperadas para aquelas cirurgias da especialidade dele, claro, com o grau técnico de dificuldade que cada paciente apresenta. Cada paciente é único e apresenta dificuldades também únicas na sua cirurgia. Nenhuma cirurgia, Silas e João e ouvintes, aí o pessoal que me acompanha no meu Instagram, @drupb, mandando um abraço para a Aline Flores, seu João, eles são iguais, né? Nenhuma cirurgia é igual. Toda cirurgia tem suas peculiaridades, tem suas dificuldades. O que a gente aprende durante a nossa formação é conduzir um padrão cirúrgico para que você tenha sucesso na maioria dos casos que você for entrar, né, como cirurgião. Deixa eu lhe fazer um questionamento que creio eu que o senhor deva receber muito, principalmente dos pacientes quando vão para essas consultas pré-operatórias. Do ponto de vista desse tratamento cirúrgico para o câncer da tireoide, há possibilidade de do pós-operatório apresentar algum tipo de sequela do paciente ou isso não é algo comum? Pode sim, como eu falei, a questão principalmente a sequela
além da questão da paratireoide funcionar de maneira irregular no pós-operatório, você pode, por exemplo, ter esses nervos, que são os nervinhos da voz, que é muito importante para a gente aqui, que, né, trabalha com a voz, eu nas consultas e vocês aqui na profissão de radialista, né, o pessoal que está em casa, o nosso principal instrumento de comunicação é a voz. Esse mês de abril, inclusive, na outra quarta-feira que eu estava aqui, foi justamente o Dia Mundial da Voz, né? Então, a sequela vocal é uma sequela muito importante, né? E às vezes É a principal, Ira, nesse tipo de cirurgia? é a que deve ser principalmente prevenida, mas a principal mesmo que ocorre mais, vamos dizer assim, do ponto de vista estatístico, são a glândula paratireoide ficar preguiçosa, né? Mas o cirurgião tem que se manter dentro das estatísticas. Para você ter ideia, em algumas séries de estudos, elas mostram que o hipoparatiroidismo, ou seja, a glândula paratireoide funcionar pouco, ela pode chegar até como a gente chama, o temporário, né, o quadro temporário, ele pode chegar até 30% dos casos de pacientes submetidos à tireoidectomia total. Né? O temporário, não estou falando do definitivo. O definitivo é pouco, é menos de 5%. Né? E as complicações relacionadas ao nervo da voz, no geral, sendo o paciente operado por um especialista, devem ocorrer em menos de 2% dos casos. Né? São complicações que podem ocorrer, mas é para ocorrer com uma certa dificuldade. Mas cada paciente tem a sua situação. Por exemplo, se você às vezes tem um quadro de um paciente, abraço para Reinaldo aí, Torreão, que está na escuta, que o paciente está, por exemplo, com câncer, que está invadindo o nervo laríngeo recorrente, que é o nosso nervo que dá esse tom de voz que a gente está aqui falando, enfim, que dá a nossa voz, o paciente pode ficar com a sequela para sempre, permanente. Né? Ele pode ficar com a voz, com a qualidade vocal muito difícil, uma voz até, ele vai ter dificuldade até de falar de maneira próxima, né? Mas, mesmo assim, quando ocorrem esses casos, Silas, a maioria desses pacientes com reabilitação adequada, é isso que eu estou falando, do papel multidisciplinar, né, dos que trabalham com cirurgião de cabeça e pescoço, aí entra o fonoaudiólogo, né, para ajudar nessa reabilitação. Inclusive vocês, né, com uma certa frequência, procuram o fonoaudiólogo para procurar melhorar as questões da voz, né, de vocês. E também outro profissional que pode entrar nesse pós-operatório, além do fonoaudiólogo, quando ocorrem essas situações, é o fisioterapeuta dermatofuncional, porque alguns pacientes, mesmo com a cicatrização, né, a cirurgia da tireoide normalmente ela é feita com a cicatriz interdérmica, alguns pacientes têm fibroses, né, na cicatriz, tem retrações cicatriciais. Então, o fisioterapeuta dermatofuncional, com as massagens, com a mobilização miofacial, com as drenagens linfáticas manuais e até com laser, né, que eu já vi alguns deles usando laser, eles ajudam ali a manter uma boa qualidade de cicatrização para alguns pacientes quando ocorrem esses casos. E outros pacientes, porque a cicatrização, repito aqui que eu já falei outras vezes de cicatrização, mas ela é um fator que depende muito também do paciente. Né? A cicatrização, às vezes, você forma uma cicatriz hipertrófica, um queloide, e você não tem como saber até o momento que você foi submetido a uma cirurgia, mesmo com o cirurgião tendo realizado nos pacientes com a melhor técnica possível. Então, isso às vezes acontece também. Então, a cicatrização, o paciente que faz a cirurgia aberta, é interessante a gente dizer, a cicatrização depende também de você, depende de mim, com o uso da técnica correta, do fio adequado, né, do descolamento cuidadoso dos tecidos, enfim, da mobilização cuidadosa, mas também depende de fatores inerentes ao paciente. Então, isso que eu ia falar justamente da nutrição. Alguns pacientes que comem, por exemplo, muito carboidrato, né, após uma cirurgia, ingerem muita gordura animal, muito açúcar, toma sol diretamente na cicatrização, a maioria deles tendem a ter uma cicatrização, vamos dizer assim, um pouco mais prejudicada do que o paciente que seguiu, vamos dizer assim, uma dieta de melhor qualidade. Não a restrição dietética, sabe, Silas e ouvintes grandes, o paciente faz uma cirurgia de tireoidectomia, normalmente não precisa ter assim, restrições dietéticas, assim, comer líquido pastoso nos primeiros dias. O paciente volta a ter uma dieta dentro do normal no mesmo dia, né, da cirurgia e nos dias seguintes também. Né? São exceções de pacientes que às vezes você precisa dar uma dieta mais branda, uma dieta às vezes líquido pastosa, especialmente quando eles têm dificuldade para engolir, quando tem algum engasgo, enfim, algum sintoma desse tipo. Né? Então, aqui, mandar um abraço aqui para Rinaldo Xavier, enfim, e esses pacientes como sequela
de uma tireoidectomia total, João, desculpa lhe interromper, eles vão ficar com o hipotireoidismo permanente. Isso é Eles vão tratável, precisar né? para sempre tomar o hormônio sintético da tireoide. Né? Pode falar, João. Justamente isso que eu ia perguntar. Sobre essa questão do tratamento hormonal após esse tipo de Isso. cirurgia. É para todos os pacientes que passam por essa cirurgia ou depende do caso? Se for tireoidectomia total, quando a remoção da glândula tireoide, que produz dois hormônios, basicamente, o T3 e o T4, ela vai deixar de produzir esses hormônios. Então, você tem que tomar ele de maneira sintética, né? Por via oral, um comprimido ao dia, normalmente pela manhã. O paciente toma e faz alguns exames no pós-operatório para ver se a dose está sendo adequada, né? Para o peso, para a idade, enfim, tem várias situações que mexem com a dose mais adequada. E no caso de pacientes com câncer, eles também têm alvos específicos da dose dessa medicação, né? Que a gente tem que fazer de acordo com a classificação dinâmica do risco que esses pacientes de câncer de tireoide têm no pós-operatório. Então, a partir disso tudo, essa grande avaliação que a gente faz, é que você determina a melhor dose. E mesmo alguns pacientes, João e Silas e ouvintes, que fazem uma tireoidectomia parcial, eles podem precisar tomar hormônio, porque o outro lado, Silas, não vai produzi-los de maneira suficiente para compensar o paciente, né? Para fazer o paciente ficar no equilíbrio hormonal. Então, mesmo nos pacientes com tireoidectomia parcial, ou seja, que eu removi só um lado da tireoide, às vezes vão precisar tomar hormônio para o resto da vida, né? Como a gente fala, paciente, hormônio da tireoide. Ô, Irado, deixa eu lhe fazer um questionamento que amplia um pouco essa nossa conversa, mas sobre essas informações que você está trazendo mostram uma evolução muito grande da medicina no tratamento de casos de câncer, coisa que, sei lá, 10, 15 anos atrás, quando o paciente recebia certo tipo de diagnóstico, era um desespero total, porque se tinham muito poucas perspectivas de cura. E pela evolução que a medicina tem apresentado, uma doença séria, grave, como é o câncer, tem se tornado cada vez mais curável. Até que ponto essa evolução arrefeceu, Ira? A gente tem novidades que podem, sei lá, no futuro próximo, trazerem tratamentos, formas de tratamento do câncer que sejam ainda mais eficazes que as que se tem atualmente? Silas e ouvintes, essa pergunta é muito interessante, porque a gente sabe que desde os anos 70, isso são dados consolidados, a sobrevida global de pacientes com câncer, ela aumentou 50%, né, de todos os tipos de câncer, certo? Com as novas terapêuticas que existem aí. Uma radioterapia mais eficiente, com menos efeitos colaterais. A tendência, João, Silas e ouvintes, de tratamentos personalizados, né, a questão da biologia molecular entrando também com forças. Por exemplo, no câncer de tireoide, alguns casos a gente utiliza a biologia molecular para determinar qual vai ser a extensão da cirurgia para alguns pacientes, especialmente os que têm tumores bem pequenos de tireoide. Né? Então a gente determina, será que esse paciente que só tem um tumor localizado num lado da tireoide, pequenininho, eu vou precisar tirar a tireoide dele toda para que ele atinja um nível satisfatório de controle da doença? Então a gente tem essa biologia molecular à disposição e a gente faz pacientes aqui, em Campina Grande, na Paraíba, entendeu? A gente tem isso à disposição. Claro que, como vocês sabem, como eu já falei aqui algumas vezes, toda situação de saúde que vem como uma grande novidade, ela também é acompanhada de um alto custo, né? Então a gente também tem esse desafio, como esses custos em saúde, eles podem se tornar mais acessíveis para a população, porque você tem drogas quimioterápicas, por exemplo, aí no mercado que fazem quase milagres, entendeu? Que essas medicações fazem, mas a questão é ela esbarra justamente no custo, entendeu? Por exemplo, eu tinha uma pessoa da família que estava com um certo tipo de câncer, chamado mieloma múltiplo. O tratamento que ele precisava da segunda linha de quimioterapia só era possível a partir de uma intervenção judicial, né, para que fosse conseguida essas medicações via justiça, porque o conjunto das quimioterapias que ele precisava custava cerca de 200 mil por mês, né, mais de 200 mil reais por mês. Aí para você aí que vive de um salário mínimo, ou ganha um pouco mais de um salário mínimo, você falar de um tratamento que seja mais de 200 mil reais por mês, isso sim é praticamente uma sentença de morte. E detalhe, essa pessoa não conseguiu iniciar essa segunda linha de quimioterapia, o processo ainda se encontra na justiça, né? A minha irmã, que é a advogada do caso, não tirou
o processo da justiça, ela está vendo quando é que eles vão, né, deferir o caso dessa situação. Então, a gente tem vários desafios. O desafio é também da acessibilidade a essas novas terapêuticas. Né? A gente também faz, por exemplo, cirurgia da tireoide aqui no Brasil pela boca, mas são poucos centros que a gente consegue fazer, sem fazer nenhum corte no pescoço, para vocês terem noção. Né? A gente faz aqui em Campina Grande. Eu já fiz essa cirurgia aqui com o Dr. João Paulo no ano de 2019, aqui em Campina Grande, no HU. Né? Mas aí há mudanças nas questões normativas e elas empurram, às vezes, uma coisa um pouco para trás, como ocorreu nesse caso aí da cirurgia endoscópica da tireoide. Né? A gente só pode fazer esse tipo de cirurgia se você estiver rodando no hospital universitário, no centro universitário, um protocolo de pesquisa. Senão, você não pode estar fazendo essa cirurgia no mercado privado, nem em outros do Sistema Único de Saúde, assim, sem ser com protocolo de pesquisa. Ou seja, além de tudo, a gente tem que lidar com o fato de estarmos no Brasil, né? Aí toda essa Ainda está burocracia. no Brasil e, enfim, tem os desafios peculiares, né, que a gente enfrenta, que a população enfrenta no nosso país, né, para ter acesso aos tratamentos. Né? Que bom seria que a gente conseguisse oferecer os melhores tratamentos a todos os cidadãos, mas a gente sabe que o acesso ele é bastante desigual no nosso país. Né? O SUS, vamos dizer assim, a gente tem ilhas de excelência, tem lugares onde ele funciona bem, né? Tem lugares onde tem uma celeridade, mas tem lugares onde ele não funciona quase nada. Não funciona o básico. Não funciona o básico, né? Não funciona o atendimento lá na estratégia de saúde da família para aquela população ali que está dependendo dos cuidados em saúde. Então, tudo isso a gente tem que observar e mesmo nós somos especialistas, eu já tive a oportunidade de trabalhar com a estratégia de saúde da família, né? Então, isso aí tudo é um assunto que nos toca, né, de uma maneira muito especial, porque trabalhamos também com a assistência primária da saúde à população. Então, agradecer mais uma vez pelo espaço. Na próxima quarta-feira estarei no Sertão, né? E provavelmente eu vou mandar um áudio aqui para vocês passarem aos ouvintes. Agradecer a todos que estiveram aqui na audiência da Campina FM e você que esteve no meu Instagram, o @druirapb, acompanhando a live aqui nas redes sociais. Muito obrigado, até a próxima, Silas, João e ouvintes. Doutor